Este programa é livre para todos os públicos. Meus caros amigos e amigas, mais um programa para você, Escola da Fé. Hoje vamos tratar de um assunto importante. A igreja é una e única. O nosso credo diz, O credo niceno-constantinopolitano diz: creio na igreja una, santa, católica e apostólica. É a identidade da igreja, una, santa, católica, e apostólica, para que não seja confundida com outra coisa, outra instituição. Vamos conversar hoje sobre essa unidade da igreja. O que é a unidade da igreja? Tá bem? Mas vamos antes pedir a Deus a luz do Divino Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei em nós o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus amigos e amigas, antes de nós começarmos a falar sobre a unidade da igreja, a igreja que é una e é única, eu tenho aqui um recado para você da Canção Nova. Você precisa ajudar a Canção Nova aí para manter todo esse sistema de evangelização que hoje atinge o mundo inteiro. Mas eu queria começar mostrando a você que você pode ajudar a Canção Nova pelo Pix. Hoje é uma maneira muito fácil de transferir recursos sem você gastar. A chave aí é pix.doação@cançãonova.com. Fácil de guardar, pix.doação@cançãonova.com, e você verifique se o beneficiário é Rádio Canção Nova. É através dela que entra o Pix na Canção Nova, tá certo? Depois eu queria colocar também que a Canção Nova tem, você pode fazer também transferência bancária, a transferência bancária, você pode usar uma das contas através do aplicativo do seu banco, tá certo? E se você quiser conhecer quais são essas contas, então você pode acessar aí o site contas.cançãonova.com. Contas.cançãonova.com. Você pode fazer aí pelo aplicativo do seu banco a transferência para uma conta da Canção Nova, tá certo? E nós temos o site também do clube, o clube de evangelização, clube.cançãonova.com, clube.cançãonova.com, onde você pode então escolher qual é a melhor maneira de você contribuir. Pode ser pelo cartão de crédito, pode ser então pelo Pix ou pode ser pelo boleto bancário. Qualquer dúvida, você conhece bem o telefone da Canção Nova, que também ele é WhatsApp. É o 12-3186-2600. Beleza? Aí você está contribuindo com a evangelização e tem os mesmos méritos do evangelizador. Muito bem, vamos começar então a nossa caminhada sobre o estudo da igreja una e única. A gente sabe que a Santíssima Trindade é o princípio da unidade da igreja. A família, a nossa família, ela é, de certa forma, um sinal também da Santíssima Trindade. A Santíssima Trindade é uma comunidade, uma comunhão de amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A nossa família também e a igreja também. Então, assim como a Santíssima Trindade é uma união perfeita, são três pessoas, mas numa única natureza,
única substância, única essência, também a igreja. Né? Então, deste mistério, né, o modelo supremo, né, e o princípio é a unidade de um só Deus na trindade de pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, a igreja coloca isso muito claro para nós. A unidade da igreja se baseia na unidade do próprio Deus. Né? A igreja, então, onde é que você vê a unidade da igreja? A igreja ela é una na doutrina, ela é una na liturgia, ela é una no governo e ela é una na sucessão apostólica. Importante é entender essas 4 coisas. Vou repetir. A igreja é una na doutrina, ela tem uma doutrina só. Na liturgia, ela tem uma liturgia só. No governo, tem um governo só que começa no Papa e vem aos bispos e a nós. E na sucessão apostólica, vem desde os apóstolos até o dia de hoje. Veja que a unidade da igreja é algo assim muito sólido, né? Jesus, com a sua cruz, ele reconciliou os homens todos com Deus, restabelecendo, então, a união de todos com o Pai em uma só família de Deus. Isso fala São Paulo na carta aos Efésios, né? No capítulo 2, versículo 20, São Paulo fala isso. É a família de Deus que Cristo agora uniu, né, com o seu sacrifício, com a sua cruz. E é o Espírito Santo que realiza essa unidade, né? Habitando em cada batizado, ele une intimamente a Cristo num só corpo, formando um só povo. Que bonito, né? Cristo é a cabeça da igreja, o Espírito Santo é a alma. Né? É o Espírito Santo que forma essa unidade. De que maneira que ele forma? Como ele está presente em cada cristão, desde o batismo, então aí forma a unidade da igreja. Né? São Clemente de Alexandria, que morreu em 215, lá no comecinho da igreja, na Alexandria, aquele centro cristão importante que houve lá no norte do Egito. Né? São Clemente de Alexandria, ele dizia assim, que estupendo milagre, né? Há um só Pai do universo, um único Logos do universo e também um único Espírito Santo, idêntico em todo lugar. Né? Há também uma única Virgem que se tornou mãe e me agrada chamá-la de igreja. Essa citação você pode ver, inclusive, no Catecismo da Igreja. Lá no parágrafo 813 do nosso Catecismo, você encontra essa citação bonita aí de São Cirilo de Alexandria. Né? Muito bem, a Igreja é una, diz o nosso Catecismo, ela tem um só Senhor, confessa uma só fé, nasce de um só batismo e forma um só corpo, vivificado por um só Espírito, em vista de uma única esperança, no fim da qual serão superadas todas as divisões. É muito importante essa citação do Catecismo, no parágrafo 866. Eu vou até repetir para você guardar bem. A Igreja é una, 2 pontos, porque ela tem um só Senhor, confessa uma só fé, nasce de um só batismo, forma um só corpo. Aí você vê a unidade da Igreja. E tudo isso é vivificado por um só Espírito, em vista de uma única esperança, no fim do qual serão superadas, então, todas as divisões. Hoje, infelizmente, né, por causa do pecado que entrou na história da Igreja, hoje, infelizmente, há muitas divisões na Igreja. Houve muitas separações, muitos cismas, né? Então, a Igreja ortodoxa se separou no ano de 1054, a Igreja Anglicana se separou no ano de 1534, os protestantes separaram em 1517 e outras separações, mas no fim haverá uma unidade. Jesus disse, haverá um só rebanho e um só pastor. Bom, uma outra coisa importante que diz o nosso catecismo, né? Você pode ver isso aí, né? Com muita clareza, o catecismo diz assim,
que a única igreja de Cristo, é aquela que nosso Salvador entregou a Pedro para que fosse seu pastor e confiou a ele e aos demais apóstolos para propagá-la e regê-la. Então veja, a igreja, o catecismo é muito claro, a única igreja de Cristo. Então a igreja ela é unida e ela é única. Não tem duas igrejas. A única igreja de Cristo é aquela que o nosso Salvador entregou a Pedro para que fosse o seu pastor e confiou a ele e aos demais apóstolos para propagá-la e regê-la. Diz o catecismo, esta igreja, constituída e organizada neste mundo como uma sociedade, ela subsiste na Igreja Católica, governada pelo sucessor de Pedro e pelos bispos que estão em comunhão com ele. E continua o catecismo dizendo o seguinte, pois somente por meio da Igreja Católica de Cristo, a qual é meio geral de salvação, pode ser atingida toda a plenitude dos meios de salvação. Aquele documento do Concílio Vaticano II, Unitatis Redintegratio, que é sobre o ecumenismo, ele fala, só na Igreja Católica você encontra a plenitude dos meios de salvação, especialmente os 7 sacramentos, que nenhuma outra religião tem. Então, diz o catecismo, nós cremos que o Senhor confiou todos os bens da nova aliança somente ao colégio apostólico, do qual Pedro é o chefe. Então, ao colégio apostólico que o Senhor, ele confiou todos os bens da nova aliança celebrada no sangue de Cristo, a fim de constituir na terra um só corpo de Cristo, ao qual é necessário que se incorporem plenamente todos aqueles que de alguma forma pertencem ao povo de Deus. Isso você vê lá no documento Unitatis Redintegratio. Ou seja, em outras palavras, todos que abandonaram a Igreja Católica devem voltar para a Igreja Católica. A Igreja começou lá no ano 30, 33 com Jesus Cristo. E essa igreja é a mesma até hoje. Até os sucessores do Papa até hoje, já são 267. Temos sucessores dos bispos, que hoje já são mais de 5.000 no mundo inteiro. Então, quem deixou a igreja deve voltar para a igreja, para que haja a única igreja, um só rebanho e um só pastor. São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 26, São Paulo diz assim, por isso, se um membro sofre, todos os membros padecem com ele. Olha a unidade da igreja. Se um membro sofre, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Quando um membro está sofrendo, doente, todo mundo sofre com ele. Quando um membro se regozija, todos se regozijam com ele. É o corpo, São Paulo compara a igreja com o corpo. Você tem esse dedo pequenininho aqui. Se esse dedo for cortado, for machucado, todo o corpo fica incomodado. Mas quando você está saudável, todo o corpo participa dessa felicidade. Então, na igreja, portanto, não há lugar para ciúmes, não pode haver competições, rivalidades, porque nós formamos um só corpo de Cristo. A pior coisa que pode existir para a igreja, e o demônio sabe disso, é a desunião. O demônio, quando ele quer perturbar a vida da igreja, ele joga irmãos contra irmãos, padre contra padre, bispo contra bispo, cardeais contra cardeais, gente contra o Papa. Ele está aí, porque uma casa dividida é uma casa fraca. Então a gente precisa aprender muito essa lição. Jesus, na Santa Ceia, na oração sacerdotal dele, falou para os apóstolos que todos sejam um. E o Papa João Paulo II escreveu uma encíclica belíssima, Ut unum sint, que todos sejam um.
São Paulo fala, né, ainda na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, São Paulo continua dizendo: ora, vós sois o corpo de Cristo, e cada um de sua parte é um dos seus membros. Cada um de nós tem que se sentir membro da igreja. Assim como esses 5 dedos são membros do meu corpo, a mão, né, o meu braço é parte do meu corpo, cada um de nós tem que se sentir membro da igreja. Aqui somos todos nós. Não são só os padres, os bispos e cardeais. Não, cada um de nós, todos os batizados. São Paulo fala: todos vós, com efeito, que fostes batizados em Cristo, vos vestistes de Cristo. Não há, São Paulo fala, judeu nem grego, não há escravo ou livre, não há homem e mulher, pois todos vós são um só em Cristo Jesus. Você vê isso lá em Gálatas 3, 27. Na igreja não tem discriminação. Branco, negro, homem, mulher. Não, a igreja realmente... E é uma coisa muito bonita, né? A gente vê que na igreja existe, né, essa união, né, sem discriminação. E é pelo batismo e pela Eucaristia que Cristo, então, nos faz unidos a Ele. Isso é uma coisa muito importante da gente entender. No batismo, nós todos recebemos o Espírito Santo, que faz a unidade. E na Eucaristia, nós recebemos o próprio Cristo. Todos recebem o Cristo. Então, o que acontece? Forma-se a unidade. Daí, vamos para o primeiro intervalo, já voltamos daqui a pouquinho. Gente boa, já estamos de volta com a nossa Escola da Fé. Hoje nós estamos conversando sobre a unidade da igreja e unicidade. A igreja é única, né? E é una. São duas coisas, é uma só e é unida. É preciso entender esse mistério da igreja, que é uma das características, né, da sua identidade. Ok? Mas antes eu queria só mostrar a vocês alguns livros que podem ajudar você a completar esse estudo. Aqui está um deles, A Minha Igreja. Olha, é um tratado sobre a igreja. Quem quiser conhecer bem a igreja, este livro aqui vai te ajudar. Tá? Bom, você sabe também que, infelizmente, há muitas mentiras, muita lenda contra a Igreja Católica. Né? Isso, olha, desde lá do Império Romano. Né? Já havia muita mentira sobre a igreja que se fazia durante o próprio Império Romano, na perseguição da igreja. E depois, durante toda a vida da igreja, né, houve perseguição, calúnia por parte do nazismo, do comunismo, da maçonaria, dos protestantes. Então, a igreja, ela sempre foi, assim, caluniada, houve muita mentira sobre a igreja. Então, eu escrevi um livro para que você conheça isso, calúnias e lendas, né, sobre a Igreja Católica. Tem muita coisa mal contada sobre a Igreja Católica, sobretudo nas escolas. Né? E eu, junto com esse livro, eu escrevi esse outro aqui, Uma História que Não É Contada. O que eu conto nessa história aqui? As coisas maravilhosas que a igreja fez e que de propósito não é contado para você, muitas vezes é jovem que está numa escola. Não conto a você que foi a igreja, a instituição que mais caridade fez e faz na história da humanidade. Não conto que foi a igreja quem fundou as primeiras universidades do mundo e que estão aí até hoje. Oxford, Cambridge, na Inglaterra, La Salamanca, né? Valladolid, na Espanha, Sorbonne, em Paris. Por que chama Sorbonne? Porque foi o padre Sorbonne, Robert Sorbonne, que fundou a igreja. Não conta para você que a igreja foi a mentora de toda a ciência e tecnologia durante mais de 1000 anos, desde a queda do Império Romano. Então, uma história que não é contada ajuda você a compreender. E um livro muito bonito sobre a igreja, escrito nada mais, nada menos, pelo Papa João Paulo II, 51 catequeses do Papa João Paulo II. Quando eu escrevi esse livro aqui, eu apenas organizei assim, não havia ainda nem celular, nem computador.
Tanto é que as referências aqui são todas do jornal L'Osservatore Romano. Eu assinava o jornal L'Osservatore Romano lá na década de 80 e coletei as 51 catequeses belíssimas. Então, quem quiser estudar eclesiologia de João Paulo II, está aqui. Né? Muito bem, mas vamos em frente. Estamos conversando sobre a unidade da igreja, a igreja que é una e única. Eu falei, né, antes do intervalo, que essa unidade se faz principalmente pelo batismo e pela Eucaristia. Porque no batismo cada um de nós, né, é mergulhado na Santíssima Trindade. Né? Então, a unidade de todos nós, pelo Espírito Santo principalmente. E pela Eucaristia, cada um de nós recebe o próprio Cristo. Então, forma-se a unidade. Né? Bom, e pelo batismo, nós participamos verdadeiramente da morte de Cristo, da ressurreição de Cristo, de uma forma assim misteriosa, mas de uma forma real. No capítulo 6 da Carta de São Paulo aos Romanos, versículo 3, eu quero ler aqui para vocês. Romanos 6, 3, São Paulo diz assim, veja que bonito. Ou ignorais que todos os que fomos batizados em Jesus Cristo, batizado quer dizer mergulhado em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. Ou seja, quando você foi batizado, você foi mergulhado na morte de Cristo. Ou seja, você participou da morte de Cristo de maneira assim misteriosa. Fomos, pois, sepultados com Ele na sua morte pelo batismo, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim nós também vivamos uma vida nova. Saímos da mão do demônio, passamos para a mão de Deus. Se fomos feitos o mesmo ser com Ele, por uma morte semelhante à sua, o seremos igualmente por uma comum ressurreição. Olha aí, aqui está a realidade do batismo, nessa carta aos Romanos, capítulo 6, versículo 3. Isto é muito importante da gente entender. Né? E pela Eucaristia, o Senhor nos faz participar realmente do seu corpo, sangue, alma, divindade. Né? Então, por ela, nós nos tornamos consanguíneos e concorpóreos com Cristo. Consanguíneos quer dizer o mesmo sangue, e concorpóreos com o mesmo corpo. É muito, muito bonito. Santa Teresa dizia, não há maneira de haver unidade maior com Deus do que pela Eucaristia. Bom, outro aspecto interessante dessa unidade da igreja, a diversidade de membros do corpo místico não destrói a unidade, pelo contrário, é a unidade na diversidade, como ensina São Paulo. Uma coisa que você já percebeu, que aliás mostra uma das maravilhas de Deus, é que Deus não repete as suas obras. Não repete as suas obras. Esses 5 dedos aqui da minha mão, são todos diferentes. Eu tenho 5 filhos, parece os dedos da minha mão. Cada um é diferente um do outro. Um é sanguíneo, outro é colérico, outro é fleumático, outro não repete. Você sabia que numa árvore, onde tem milhares de folhas, você não encontra 2 folhas iguais? Sabia que na humanidade, que hoje tem 7 bilhões, mas que já houve mais, os que já morreram aí são mais do que isso, né? Nunca houve 2 pessoas com o mesmo DNA. Que coisa impressionante, a infinitude de Deus. Então a igreja também há uma diversidade de membros na igreja, e isso é que é bonito. Isso é que é bonito. Né? Na igreja, um é cantor, outro é padre, outro é coroinha, outro é acólito, outro é ministro da Eucaristia, outro é sacristão, outro é pregador. Meu Deus, quanta coisa! Né? E aí você forma a unidade na diversidade. É por isso que São Paulo diz assim,
mas um e o mesmo Espírito distribui todos esses dons. Um e o mesmo Espírito é que distribui os dons, né? Repartindo a cada um como lhe apraz, né? Então, eu não posso ter inveja, não é? Do Dunga, porque o Dunga canta bem e eu não canto. Se eu cantar numa palestra, vai todo mundo embora. Tá certo? Eu não posso ficar com inveja, porque o Sebastião, né, que o pessoal na canção chama ele de sapo, né? Mas o nome dele é Sebastião. O homem é um exímio tocador de tudo que é instrumento. Eu não posso ficar com inveja dele, porque eu não toco nada. Eu só sabia tocar gado, né? Vaca, no tempo que meu pai tinha um sítio. Mas eu faço pregação, eu dou aula, então pronto, Deus me deu esse dom. Então é importante na igreja que cada um encontre qual é o seu dom para servir a igreja. Pode ser o dom mais simples que for. O meu dom é lá na cozinha, descascar batata, lavar prato, lavar banheiro. Ótimo, ótimo. Se você fizer aquilo com amor, você vai ter o mesmo mérito de quem vai lá no palco pregar. Você entendeu? Porque sem você limpar o banheiro, sem você fazer a comida, sem você descascar a batata, não vai poder ter o encontro. Porque o povo vai precisar almoçar. Está entendendo? Se não é você que arruma lá o microfone, arruma a câmera, arruma o isso, aquilo, as luzes, né? Eu vejo aqui nesse estúdio que eu estou fazendo aqui, né? Luzes ligadas, som preparado, câmeras. Gente, é muita coisa para acontecer, né? Um espetáculo, né? Por exemplo, agora 10 de setembro, né? O Frei Gilson vai fazer, né? Lá no Morumbi, um encontrão, né? Vai fazer um rosário lá, até já me convidou, Canção Nova vai participar. Meu Jesus amado, quanta coisa vai ser preciso, né? Quanta coisa. Ele está até fazendo uma arrecadação, porque só para pagar som. Imagina um som, o Morumbi inteiro deve ter ali o quê? 50 mil pessoas, não sei. Depois, né, armar o palco, armar depois, né, tudo que precisa. Imagina. Mas vai acontecer. Por quê? Porque a unidade faz a força. O dom que o Espírito Santo dá para cada um faz a coisa acontecer. Bom, então, porque como o corpo de São Paulo é tendo muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos formam um só corpo, assim também é Cristo. Santo Agostinho se chamava de Christus totus, ele e nós. Ele é a cabeça, nós os membros. Santo Agostinho chamava de Christus totus, né? Então, em um só Espírito, nós fomos todos batizados para formar um só corpo. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 11. Em um só Espírito fomos batizados. Né? O mesmo Espírito Santo. Todos nós somos batizados. Para quê? Para formar um só corpo. Né? São Paulo ainda diz, pois como em um só corpo nós temos muitos membros, e cada um dos nossos membros tem diferente função, assim nós também, agora, sejamos muitos membros, formamos um só corpo em Cristo, e cada um de nós é membro um do outro. Eu acho muito bonita essa expressão. Está em Romanos 12, versículo 4 e 5. Cada um de nós é membro um do outro. Esse dedo é membro desse aqui também. Esse daqui depende desse. Esse depende desse. Quando a mão faz algum serviço, todos os membros, todos os dedos trabalham, não trabalham? Então está aí. É assim a igreja. Por isso que na igreja não pode ter ciúme, não pode ter inveja, não pode ter rivalidade, não, tem que ter cooperação. Por que Deus fez assim? Você já pensou por que Deus fez assim? Para estimular a caridade. Na hora que eu preciso do outro, o outro precisa de mim,
Então isso estimula a eu servir. Quando eu sirvo, eu estou vivendo a caridade. Isso é que faz a edificação da igreja. Tá certo? São Paulo fala assim, se o corpo todo fosse olho, onde é que estaria o ouvido? Se fosse todo ouvido, onde é que estaria o olfato? Não é? Não pode. O corpo não pode ser só ouvido, não pode ser só olho. Não é? Ele fala, mas Deus dispôs no corpo cada um dos membros como ele lhe aprouve. Um ele fez olho, outro ele fez ouvido, outro ele fez nariz, outro ele fez boca. Né? Se todos fossem um só membro, onde é que estaria o corpo? Né? Não teria o corpo, né? Há, pois, muitos membros, mas um só corpo. E é bonito que São Paulo fala depois, ele diz assim, o olho não pode dizer para a mão, eu não preciso de ti. Claro que precisa. O olho enxerga, mas ele não toca, ele não pega. Então o olho precisa da mão. Nem a cabeça pode dizer para os pés, eu não preciso de você. Claro que precisa. A cabeça, o Papa, ele não pode dizer lá para o último catequista, eu não preciso de você. Claro que precisa. Está vendo como é que é bonita a igreja? Né? São Paulo fala, antes, pelo contrário, os membros do corpo que parecem os mais fracos são os mais necessários. Olha aí. O que parece mais fraco, às vezes são os mais necessários. Né? E os membros do corpo que temos por menos honrosos, a esses cobrimos com mais decoro. Ou seja, tudo na igreja é importante. Todos que cooperam com o trabalho da igreja são importantes. Né? E eu coloco mais uma vez isso, né? Não pode haver calúnias, não pode haver fofocas dentro da igreja, né? Esses dias eu estava vendo uma mística, eu gosto de ouvir muito ela, que ela tinha muita conversa com as almas do purgatório, né? A Maria Sima, é uma senhora que já morreu lá da Suíça, né? E ela é muito recomendada, inclusive, pelo padre José Eduardo. E ela tinha muita conversa com as almas do purgatório, e ela conta que as almas diziam para ela que no purgatório sofre muito quem faz essas intrigas, essas brigas, essas fofocas, essas maledicências. Então a gente precisa evitar tudo isso, meus irmãos, porque, né, isso tira de nós a santidade, impede a nossa comunhão com Deus. É muito importante que a gente, né, chegue na eternidade, né, livre dessas coisas. Né? Então, é muito importante pedir a Deus, a Virgem Maria, que nos dê essa graça. Né? Muito bem, vamos para mais um intervalo. Voltamos já já. Meus amigos e amigas, já estamos aí na última hora do nosso programa, no último bloco. Olha, você que quer conhecer melhor a igreja ainda, eu quero indicar mais um material para você. História da Igreja. São 3 volumes. Esse primeiro volume que está aqui na minha mão é a História Antiga. Né? Depois nós temos o segundo volume, que é a Idade Média, e um terceiro volume, que é a Idade Moderna e Contemporânea. Olha, não tem dúvida, quanto mais a gente conhece a igreja, meus irmãos, mais a gente ama a igreja, mais a gente serve a igreja com convicção e mais a gente defende a igreja. Eu falei a vocês no outro intervalo que tem muitas calúnias e lendas negras sobre a igreja. Então vale a pena a gente... Hoje eu vejo muitos leigos, graças a Deus, estudando. Olha, gente, hoje tem leigo que estuda mais do que padre, viu? E eu não estou aqui querendo ofender os padres, não. Sabe por quê? É porque os padres são muito ocupados. O padre tem que confessar, tem que celebrar a missa. E o leigo tem mais tempo. Então, hoje eu vejo muito leigo estudando até mais do que os padres. Que bom! Não é um demérito para ninguém, não. Mas é bom mesmo, então estude. Porque quanto mais você estuda, mais você pode servir melhor à igreja. Entendeu? Agora, estude em fontes boas. Por exemplo, olha uma fonte boa aqui, ó, no coração da igreja. Aqui são textos só escolhidos de padres, doutores da igreja e santos. Isso aqui é um tesouro.
Por isso que eu chamei de no coração da igreja. Né? Quem quiser conhecer, por exemplo, a doutrina da igreja resumida, esta é a nossa fé. Esta é a nossa fé. O que nós acreditamos? Está aqui. Né? Uma pessoa que se converteu, quer conhecer melhor a igreja, quer saber melhor qual é a fé que ela deve viver, aqui você tem um resumo. Né? Esta é a nossa fé. Então tem muita coisa boa que a igreja pode nos oferecer. Eu vou mostrando aqui em cada programa, você vai vendo aí. Esse material todo você pode encontrar na Canção Nova, né? Tem o site lá, loja.cançãonova.com. Temos também na nossa editora Cleofas, que é o loja.cleofas.com.br. Então, e você encontra aí até nessas redes de venda aí, né? Amazon e até Mercado Livre. Hoje esses livros estão até em Mercado Livre, né? Você encontra isso aí. Muito bem, vamos em frente. Vamos para o último bloco, nós falando da unidade da igreja. A igreja é una e única, né? Já falei aqui bastante de São Paulo, dizendo, né, que Deus dispôs o corpo de tal modo que deu maior honra aos membros que não têm, né? Para que não haja dissensões no corpo e que os membros tenham o mesmo cuidado uns para com os outros. Os membros tenham o mesmo cuidado uns para com os outros. Isso é muito importante, gente. O sacerdote, ele ter cuidado com aqueles que ajudam ele, o sacristão, os catequistas, os coroinhas, né? E nós, leigos, temos cuidado também com os sacerdotes. Gente, é uma coisa que nós temos que pensar, sabe? Eu vi um dado essa semana aqui, eu fiquei estarrecido. Vocês sabem quantos padres, sacerdotes, suicidaram no Brasil nos últimos 7 anos? 40 padres. 40, é muita coisa, gente. É uma média de 6 a 7 padres por ano que tiram a vida. Nós temos que fazer essa pergunta: por que isso acontece? O que está faltando de apoio, de ajuda aos padres? Eu não quero entrar no mérito da questão, não, porque é uma coisa bastante complicada. Mas quando eu vejo aqui São Paulo dizendo, né, que os membros tenham o mesmo cuidado uns para com os outros, gente, temos que cuidar dos nossos padres, temos bispos, hein? Porque a missão deles não é fácil, não. Pode ter certeza que a quem mais o demônio quer tentar, quer derrubar, são os padres e os bispos. Por quê? Porque são eles que transferem para nós a graça de Deus pelos sacramentos. É o padre que confessa, é o padre que traz a Eucaristia, não é? Claro que o demônio deve ter ódio deles. Bom, São Paulo ainda continua: se um membro sofre, todos os membros padecem com ele. E se um membro é tratado com carinho, todos os outros se congratulam com ele. E aí São Paulo fecha dizendo: ora, vós sois o corpo de Cristo e cada um de sua parte é um dos seus membros. Fechou, né? Então, aí depois, lá na carta aos Romanos, São Paulo fala uma coisa também que completa o que ele fala na carta aos Coríntios, capítulo 12. Na carta aos Romanos, São Paulo diz assim: na igreja, Deus constituiu primeiramente os apóstolos. Claro, os apóstolos que escolheu. Em segundo lugar, os profetas. Quantos profetas houve no Antigo Testamento, no Novo Testamento? Paulo era profeta, né? Em terceiro lugar, os doutores. Aqueles que estudam profundamente a doutrina, a teologia, para explicar. Quantos doutores da igreja nós temos, né? Depois, os que têm o dom dos milagres, o dom de curas, de socorrer, de governar, de falar diversas línguas. Então, você está percebendo que há uma hierarquia na igreja, né? Os apóstolos, os profetas, os doutores, os que têm os dons de cura, de milagre, dom das línguas, etc. E aí São Paulo pergunta uma coisa interessante.
São todos apóstolos? Não. São todos profetas? Não. São todos doutores? Não. Todos fazem milagres? Não. Nem todos têm a graça de curar. Ele fala, nem todos têm diversas línguas, nem todos têm o dom da interpretação. Né? Então, ninguém na igreja pode querer fazer algo sozinho, de maneira autossuficiente ou presunçosa, de jeito nenhum. Né? Seria a própria negação da natureza que Deus quis para a igreja, porque a igreja é comunidade. Né? Igreja é comunidade. Então, querer fazer tudo sozinho. Então, as pessoas têm mania muito centralizadora, quer fazer tudo sozinho. Não. Descentraliza. Um dos maiores sucessos, motivo do sucesso do Padre Jonas, eu convivi com ele 50 anos. O Padre Jonas era extremamente descentralizado. Ele não segurava tudo nele. Não. Ele lançava as pessoas. Lançava os jovens para pregar, ele dava missão e ele dava responsabilidade e ele confiava. E assim, o que acontece? Formou gente. Formou muita gente. Então, alguns na igreja são muito assim, meio egoístas, meio centralizadores demais. Isso atrapalha. Né? Então, quando dependemos uns dos outros para fazer a evangelização, então acontece, de fato, o que é a igreja. Né? São Paulo fala na carta aos Romanos, né? Capítulo 12, no versículo 10, São Paulo fala assim, adiantai-vos a honrar uns aos outros. Olha aí, ao contrário de ter rivalidade, de ter inveja, adiantai-vos, ou seja, vai na frente a honrar uns aos outros. Ele fala, recomendo a todos e a cada um, não façam de si próprios uma opinião maior do que convém. Romanos 12, 3. Não façam de si próprios uma opinião maior do que convém. Não fiquem se achando bom, que é só você que sabe pregar melhor que os outros, só você que sabe cantar. Só você... Não! Saiba dar seu lugar para os outros. Né? São Paulo fala que a vossa caridade não seja fingida. Opa! No Romanos 12, versículo 9, que a vossa caridade não seja fingida. Sabe, gente, nada pior para um membro do corpo de Cristo do que a presunção. Eu sou o bom. Isso, sabe, é a pior virtude que tem. É a virtude, o pecado da soberba, do orgulho, da vaidade, da arrogância, da prepotência, autossuficiência, presunção, exibicionismo. Não, para com isso. Né? Achar-se melhor do que os outros, né? Não tem cabimento. Né? Santa Teresinha do Menino Jesus dizia, eu quero o último lugar. Porque o último lugar ninguém vai brigar comigo, né? A pessoa briga por causa do primeiro lugar, mas eu vou ficar lá atrás. Não é o que Jesus recomenda? Naquela palavra dele, quando você for numa festa, não vai lá para frente, não. Se você for lá para frente, pode chegar alguém mais importante que você e o dono da festa diz, meu amigo, por favor, vai lá para trás um pouco, que chegou alguém mais importante e você vai ficar envergonhado. Então faz o contrário, senta lá atrás. Aí, de repente, o dono da festa chama você para frente, é melhor assim, né? Então, nada é mais importante para a igreja do que, então, a unidade. Isso a gente tem que bater sempre. O Senhor, antes de sofrer a paixão, lá naquela oração sacerdotal, já falei isso aqui no começo, mas eu quero repetir, Jesus falou, Pai Santo, guarda-os em teu nome, a fim de que sejam um como nós. Assim que sejam um como nós. Jesus dizia, eu e o Pai somos um. Eu faço o que o Pai manda. Eu faço as obras do meu Pai. Eu não faço nada diferente do Pai. A doutrina que eu prego é a doutrina que Ele mandou eu pregar. Então, que eles sejam um como nós somos um. Para que todos saibam assim, né? Como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, para que também eles estejam
em nós, e o mundo creia que tu me enviaste. Aí está algo fundamental. O mundo só vai crer que Deus enviou Jesus. Jesus é o Cristo e é o Salvador, se a igreja for unida. Por que os primeiros cristãos, eles venceram o Império Romano? Porque eram unidos. Vede como se amam. O Tertuliano, né? Aquele cristão do século II, escreveu para o imperador Marco Aurélio, que perseguia os cristãos, e diziam, contavam para Marco Aurélio uma série de mentiras, calúnias sobre a igreja. Então, o Tertuliano escreveu o seu apologético para o imperador, diz: imperador, não é verdade, olha como eles se amam, entre eles não há necessitados, é mentira tudo isso. E falou para o próprio Marco Aurélio, né, que matava os cristãos. Não adianta o senhor matar os cristãos, porque o sangue dos mártires é semente de novos cristãos. Está aí. O Papa João Paulo II, né, falava muito do perigo da quebra da unidade. Ele dizia que era o maior escândalo hoje para o cristianismo. E é mesmo. A quebra da unidade do cristianismo é o maior escândalo. Né? Por isso que João Paulo II, João XXIII, Paulo VI, todos os papas trabalham pelo ecumenismo, para que de novo haja uma igreja só. Né? Eu recomendo muito que você leia a encíclica do Papa João Paulo II, que todos sejam um, ut unum sint, em latim. Ali o Papa fala o seguinte, né? Temos que rezar muito, trabalhar para que haja a unidade dos cristãos. E ele fala, não é unidade a qualquer preço. Não é, eu não vou aceitar qualquer coisa. Não é, ele fala, unidade não é irenismo. Irenismo é você fazer união abrindo mão dos seus valores. Não, o Papa fala, não se trata de abrir mão de nenhum dogma da fé católica. Nada. Mas aquelas coisas secundárias, periféricas, que possam abrir mão, pode abrir mão, mas o essencial não. Né? Então Jesus diz ainda para os apóstolos na Santa Ceia, né? Dei-lhes, na oração sacerdotal, né? Dei-lhes a glória que me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu e neles, e tu em mim, para que sejam perfeitos na unidade e o mundo reconheça que me enviaste e os amaste, como amaste a mim. Bom, o que faz a quebra da unidade, meus irmãos? São os erros que levam às heresias e aos cismas. Então, o que é preciso para que na igreja, além, né, de não haver rivalidade, não haver essas coisas que eu já falei aqui, uma coisa que não pode haver é quebra na doutrina. O que racha a igreja é a heresia. A igreja tem o seu catecismo, está aqui, ó, aprovado pelo Papa, pelos bispos do mundo inteiro. Quem discorda disso aqui e ensina coisa diferente disso aqui é que está dividindo a igreja, que está rachando a igreja. Entende? Então, o magistério da igreja existe e ele nos ensina o que é a nossa fé. Eu já mostrei isso aqui, esta é a nossa fé. Se a gente não quiser ver a igreja dividida, perturbada, conturbada, senão, para não haver cismas, não haver separações, temos que todos viver a mesma doutrina. Né? Sem isso, né, a gente não consegue manter a unidade da igreja. Né? Não façais nada por competição ou por vanglória, mas com humildade, né? Dizia São Paulo. Cada um julgue que o outro é mais importante e não cuide somente do que é seu, mas também do que é do outro. Está aí. Então, fica aí essa nossa aula de hoje sobre a unidade da igreja, a igreja que é una e é única, como nosso Senhor Jesus Cristo quis. Um grande abraço a todos, pedindo a algum sacerdote que nos acompanhe, ou algum diácono que nos dê
a sua bênção. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.